Graça e paz, nós estamos começando o podcast Coisas de Mulher. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você não precisa ser para sempre uma tentante. E aí, fez cosquinha no útero? Eu sei que muitas mulheres sofrem, né, tentando engravidar. E hoje eu sei que o Senhor vai alcançar a sua vida, trazendo resposta, expectativa, graça sobre você. Ei, nós teremos um tempo extraordinário. Eu quero já te alertar, pedir para você se inscrever no canal, acionar aí o sininho para receber notificação. Já deixa o seu like porque vai ser extraordinário. Então eu tô aqui com a minha querida cunhada, Stephanie Borba. Oi, Stephanie! Oi, Ju. Mãe casada com o Perilo Borba, mãe de Estevam e Luca. E fala aí pra gente oi, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, poder testemunhar mesmo do poder de Deus e abençoar muitas outras mulheres que em breve vão estar com seu filhinho no útero. Amém! E Ju Emery também, muito obrigada por estar aqui, casada com Hugo Emery e com Tito no forninho. Muito obrigada por estar aqui, Ju. Glória a Deus, Ju. Que bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi, né? Do que a gente viveu, né, Verdade. Stephanie, nesses anos. E poder comprovar mesmo e mostrar que Deus pode todas as coisas, sim. Amém. E que a palavra sempre funciona. Aleluia! É verdade. Muito bom. Meninas, então vamos começar. Primeiro, né, pra gente esclarecer. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que nunca ouviu. O que é ser uma tentante, afinal de contas? O que é isso? Tá. Eu passo pra Ju. Para o Igor! Vai. Pode ficar à Não, vontade. gente, tentante é um termo, né, que é utilizado, né, para padronizar ou para classificar, descrever aquela mulher que está passando por esse processo de tentar engravidar. Então, tem muitas mulheres que, por algum motivo, não conseguem, né, de uma forma rápida. Então, se classifica como uma tentante. Ela está tentando engravidar, ela está passando por algum processo, seja médico, né, até mesmo crendo na palavra acerca daquilo. E ela é considerada uma tentante. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, ela falou perfeitamente. Arrasou, Ju. Perfeito. Então vamos lá. E Stephanie, né? Qual foi a causa aí da espera e como foi esse processo até chegar no diagnóstico que você recebeu? Como foi? Sim, então, depois de alguns anos de casado, né, a gente começou a desejar mesmo ter bebê, ter filho. E foi quando eu comecei a fazer os exames para engravidar. Para um pré-natal. Um pré-natal, né? Desde a adolescência, eu fui diagnosticada com a síndrome, com SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos. Então, eu sempre tomei anticoncepcional para meu ovário estar sempre limpo. Sim. Então, quando eu comecei a fazer o pré-natal, eu já fui com esse diagnóstico, né? E a médica mesmo já passava sempre anticoncepcional, só que ele era em intervalos, tinha intervalos o meu anticoncepcional. Só que quando eu comecei a pensar em engravidar, aí ela falou, então vamos fazer os exames, vamos ver como é que tá esse ovário, já que faz muito tempo que ele tá tomando anticoncepcional. Né? Possa ser que ele já esteja limpo e a gente consiga engravidar mais rápido. E aí foi quando eu comecei a fazer os exames, né? Os exames realmente de sangue estavam tudo ok, tudo bem. Mas quando eu comecei a fazer a ultrassom do ovário, ela começou a perceber, nossa, seu ovário tem mais cistos do que eu imaginava. Mesmo tendo tomado anticoncepcional todo esse tempo, ainda tinha cistos. E aí foi quando ela falou, não, então a gente vai precisar, você vai precisar adiar um tempo esse seu sonho de ser mãe agora. E vamos ter que tomar sem intervalo esse anticoncepcional durante 1 ano e meio. Após 1 ano e meio, aí a gente vai fazer os novos exames, vamos ver como é que está esse ovário, né? Sim. E aí eu me submeti ao que a médica pediu. Sim. Ela mudou o anticoncepcional e aí eu comecei durante 1 ano e meio, tomei seguido e fui fazer novamente os exames. Chegando lá, na ultrassom, eu lembro que a médica da ultrassom falou assim pra mim, eu acho que ela vai precisar fazer um outro processo com você, né? Porque realmente ainda tem alguns cistos e isso vai te dificultar demais para engravidar. Esse foi o primeiro diagnóstico que eu recebi. Então, quando eu retornei para minha médica, e aí ela falou, não, vamos tentar fazer uma indução de ovulação com algum remédio.
E aí, vamos tentar essa indução de ovulação. Tentamos a indução de ovulação, aí fui fazer as seriadas, toda semana tinha que ir lá fazer, né, pra ver se o óvulo, se estava ovulando. E aí eu fiz esse processo em torno de umas 3 semanas, só que eu não ovulava. E aí a médica falou pra mim, a ultrassom, não foi a ginecologista, mas a médica da ultrassom falou assim: bom, Stephanie, eu acredito que você não vai conseguir ser mãe agora. Porque o diagnóstico que eu posso dar pra você é que você é estéril. Porque você ela não que te ovula. deu o diagnóstico? Porque ela não encontrava ovulação. Não encontrava, de forma alguma. Ela não encontrava de jeito. Ela falou, você não ovula de jeito nenhum. Mesmo todo esse processo que você passou, né? Realmente limpou bem seus ovários. Você já está com bem menos cistos, mas eles não se rompem. Ele não ovula. E aí, quando eu saí desse diagnóstico, né? Da sala da ultrassom, que eu tava com muita expectativa. Toda semana eu ia com expectativa de que aquele óvulo iria se romper. E quando eu chegava lá, a notícia era, não se rompeu. Tem um aqui que quase, mas ele não se rompe. Então, toda aquela expectativa de você ir e na última semana, que era tipo assim, nossa, agora vai. Não foi, né? E aí, receber esse diagnóstico da própria médica da ultrassom sobre esterilidade, essa palavra ficou na minha cabeça. E aí eu saí, entrei no carro, o Perilo me pegou, e aí eu falei pra ele, ali eu caí realmente no choro, né? Não foi fácil, assim. Caí no choro. Né? Eu levei um choque. Chorei bastante, e a gente foi pra casa. E aí foi quando a gente começou a se levantar após o diagnóstico. Então, a gente se juntou, entramos em concordância, oramos, e aí ali a gente se levantou. Disse, bom, se não for assim, vai ser de alguma forma, mas deixar de ser mãe e pai nós não seremos. Porque Deus está conosco. E ali a gente começou a pegar versículos da Bíblia que falavam sobre esterilidade, né? Conseguimos pegar histórias da Bíblia de mulheres que eram estéreis e que se tornaram mães. E tem várias. E aí eu sempre falava... eu não sou a primeira, Deus vai fazer o que fez. Era isso que eu pensava. E eu falei, bom, se Deus fez com Sara, se Deus fez com Ana, Ele vai fazer comigo. Amém. Porque a palavra é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou filha de Deus. E nem será a última, você né? menciona bastante o versículo, né? Deus faz a estéril. Isso, mãe de filhos. E esse versículo realmente nos levou a ter Estevão e Luca, né? Porque uma vez eu tomando banho... fica a dica, o versículo da fertilidade. Mas é verdade, esse versículo falou muito. Eu lembro que eu tava tomando banho uma vez, e aí orando e chorando mesmo, me colocando diante do Senhor. Esse versículo veio ao meu coração. Ele falou assim, filha, eu vou te fazer mãe de filhos. Eu vou te tirar desse lugar de esterilidade. E eu vou te fazer mãe de filhos. E realmente se cumpriu exatamente. É uma duplinha dinâmica. É uma duplinha dinâmica, né? Então, foi esse o processo mesmo. E foi aí onde a gente começou a nossa caminhada de fé, né? Foi uma caminhada de fé onde existiram também, as emoções estavam latentes, né? Onde existia o desejo muitas vezes de, meu Deus, será que isso realmente vai acontecer? Vinham muitos pensamentos. Muita coisa na cabeça. Esse é o bom combate da fé, né? Bom combate da fé. E a gente vai poder, né, falar também do lado do perilo, né, tudo. Acho que é bem interessante. Mas vamos deixar o povo curioso. Peraí. Ju, fala você também sobre esse processo de espera, né? Como é que foi pra você a espera? E se você teve também algum diagnóstico? Certo. Desde os 10 anos de idade, eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Então, desde 10 anos eu tomo medicação própria para isso, né? E é um hormônio que ele comanda praticamente todos os outros órgãos do seu ser, né? Então, ele é bem importante. E eu sempre fui alertada, né, pelos médicos acerca dessa medicação. Tenho que tomar todos os dias, em jejum, né, desde os 10 anos. Mas eu também tive diagnóstico de SOP, tomava anticoncepcional. Acho que foi a partir dos 12 anos, mais ou menos, começou o anticoncepcional. Porém, quando chegou nesse período mais da jovialidade, né? Aí os médicos começaram a tratar de forma mais enfática comigo em relação ao hipotireoidismo. Falando, olha, você precisa cuidar. Né? E depois que eu me formei também, você é da área da saúde, você vai querer casar, você vai querer ter filho. Então, você precisa cuidar disso.
Você não pode vacilar, você não pode. E eu sempre crendo na palavra. Teve momentos que eu fui um pouco mais radical, né? E eu fui desequilibrada mesmo e tirava uma medicação por conta própria. E crendo na palavra e voltava novamente. Então, eu tive todo um processo, assim, de... Eu só quero fazer um parênteses. Um livro que ajuda muito sobre isso, né? É o Fé e Confissão. Fé e Confissão. Eu quero deixar a dica aí pra vocês. Gente, eu amo esse livro, não tem jeito. É um livro, assim, super xodó, porque ele é muito equilibrado. E ele fala sobre isso, né? Às vezes as pessoas acham que estão em fé e tomam uma atitude desequilibrada e depois ficam mais frustrados. Porque aí tem que voltar, né, pra medicação. Pior, e às vezes volta, né, pior. Então, assim, ele com certeza vai te ajudar. Porque, assim, a medicação precisa ser uma muleta. Mas quando ela é tirada, ela precisa ser tirada na hora certa. Da forma certa, né? Pode ser até de uma forma repentina. Mas a fé precisa estar consistente o suficiente para que você ande sem a muleta da medicação, né? Então fica a dica. E às vezes, Ju, para algumas pessoas, tomar medicação é um selo de fracasso. É como se fosse falta de fé, né? Falta de fé, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio mesmo, e entender mesmo onde você tá, né? Em que posição do que você... Porque você tem que fortalecer a sua fé até que você exatamente. caminhe, né? Mas vamos lá, tem a sinalização de Deus, né? Também. Isso. E eu tive esses momentos de desequilíbrio. Quando foi mais ou menos perto de me casar, eles foram bem mais enfáticos. Eles falavam assim, olha, das duas uma. Eu lembro muito de 2 dias específicos. Das duas uma. Primeiro, ou você não engravida, ou se você engravidar, você vai abortar. Oxe. Tá bom, ok. Aí eles falavam, olha, eu não preciso nem explicar nada pra você. Você sabe, desde os 10 anos você teve esse diagnóstico, você faz parte da saúde, você sabe, você conhece, então é isso. Tá. E aquilo, realmente, Satanás aproveitou daquela seta, né, pra ministrar na minha mente, né? E passou, eu continuei me cuidando, até que eu casei com o Hugo, né, faz 6 anos. E eu não tinha esse desejo de ter filho logo, até porque ele já tem filho, então... Você se tornou mamãe do coração quando casou, né? Exatamente, a Alissa já morava com a gente, então eu tive que criar a filha, né? A nossa filha, então não via necessidade de ter agora, então eu sempre protelando um pouco. Quando eu decidi ter, eu usava o DIU também, desde que eu engravidei. Eu engravidei, coloquei o DIU Mirena, né, com hormônio, e eu decidi tirar, né? E quando eu decidi tirar... E foi bem frustrante pra mim, porque eu imaginei o quê? Poxa, eu vou tirar, vai estar tudo ok, né? Não vou ter problema nenhum. Eu tô tomando a medicação, vai estar tudo bem. Quando eu tirei, e eu vendo os exames dando sempre negativo, né? E eu comprando os testes de gravidez e dando sempre negativo. Fiz, poxa, tem alguma coisa errada, né? Algo tá acontecendo e eu preciso ver o que é isso. E eu fui ao médico novamente. E foi quando ele falou, olha, seus hormônios estão todos alterados. A gente precisa dar um jeito nisso. Se você quiser engravidar. E se você não quiser abortar. Aí ele reafirmou aquilo que eu tinha escutado um tempinho lá atrás, né? E eu fiz, tá bom, vamos fazer o que tem que fazer, então. E foi quando eu comecei esse processo mesmo de ajuste de hormônio, né? De tomar vitamina. Eu tinha que ir na farmácia semanalmente para tomar injeção, né? Então eu comecei toda uma caminhada em busca daquilo que a gente desejava, né? Então, esse diagnóstico do hipotireoidismo, né? De não cuidar. Foi bem cedo, mas aí... Foi bem cedo. Isso tudo veio depois. Isso protelou, né? E veio depois, quando veio aquele sonho, aquele desejo de ser mãe. Ser mãe. Mas chegou. E vocês vão descobrir, porque vai chegar pra você também. Tá? Então, pessoal, deixa o like, comenta, compartilha. Se tem alguém, né, na sua família, no seu trabalho, alguma conhecida que você sabe que tem o desejo de ser mãe e não tá conseguindo. Ei, nesse podcast ela vai receber resposta. Amém. E tem uma graça, uma unção para alcançar essas mulheres. Se você é uma delas, nós declaramos sobre você aí, receba essa palavra. Deus faz a estéril mãe de filhos. Então vamos lá. Stephanie, né? Rita mesmo, né? Nossa sogra, ela sempre comenta que Perilo, desde muito novinho, sempre quis ser pai. Isso. Então, como foi pra ele quando você saiu daquele consultório e deu essa notícia pra ele? Falou, olha, eu recebi um diagnóstico de esterilidade. Como foi? Não foi
assim, não foi fácil, né? Eu sempre no namoro, quando a gente conversava, eu sempre percebia esse desejo muito. E ele sempre falava isso pra mim, né? O meu sonho, meu maior sonho é me tornar pai, né? Eu quero ser pai, eu quero ser um pai de verdade, eu quero poder instruir pessoas no caminho do Senhor. Quero poder levar os meninos Quer levar pro estádio. Quer levar pro estádio. Quero levar pro do estádio. Flamengo, Maracanã. Não fala esse nome no nosso podcast, por favor. Mas é verdade. É verdade. Fazer o quê? Então, assim, ele sempre teve muito desejo de ser pai. E ele realmente foi um baque pra mim, mas também foi um baque pra ele, né? E, na verdade, Perilo, toda essa caminhada, ele esteve junto comigo. Nós estivemos muito juntos nisso, né? Eu sendo parceira dele, ele sendo parceiro de... Alguns momentos mais fáceis pra você, outros pra ele, exato, né? E quando tava mais difícil pra um. Isso, a gente foi se levantando mesmo. Porque, realmente, tinha momentos que eu percebia que, mediante todos os exames e todo o processo... Ele realmente, às vezes, ficava um pouco cabisbaixo. E aí eu tinha que levantá-lo. E, às vezes, do mesmo jeito, ele me percebia chorando algumas vezes. E ali a gente abria a Bíblia. E ali a gente orava em línguas. E ali a gente gerava. A gente tinha um quarto que tinha algumas coisas naquele quarto no nosso apartamento, né? E aí a gente começou a tomar algumas atitudes de fé. Nós tiramos tudo que tinha naquele quarto. Deixamos ele vazio, porque... Falar, o bebê vai chegar. Vai chegar. E eu lembro muitas vezes de pegar Perilo mesmo, assim, acordado logo cedo. E ele dançando dentro daquele quarto. E eu sabia que ele estava gerando os filhos, né? Amém. E eu lembro também de muitas tardes, às vezes, quando eu ia orar naquele lugar, né? Eu me ajoelhava ali. E ali eu ficava agradecendo, já começava, Senhor, que lindo, que quarto lindo, como vai ser lindo esse quarto, olha que berço. Obrigada, Pai, por essa criança saudável. Amém. Né? Então, assim, foi uma caminhada... Eu posso falar que não foi uma caminhada curta. Sim. Ela foi uma caminhada longa. Né? De muita perseverança, de muita diligência. Mais pra frente, vocês vão saber todo o processo que a gente entrou. Ele entrou junto comigo também. Ele fez junto comigo tudo. Então, nós realmente estivemos juntos, né? Isso ajuda processo. muito, né? Muito. Quando só a mulher quer engravidar é um peso muito grande, né? Quando os dois decidem juntos, facilita tanto, Eu acho né? bem interessante isso que a Stephanie falou, porque eu passei pela mesma coisa, né? Quando um tá fraco, o outro vai lá e levanta. Porque tem dias mais fáceis e outros mais difíceis, né? Sim. Eu gosto de deixar isso claro, porque... às vezes as pessoas veem a gente no ministério e tudo mais, aí fala, não, eles não passam por pressão. Não, tem dias que são difíceis. Com certeza. Né? Esse é o bom combate da fé. Isso. Então tem tudo isso. Verdade. Ju, como foi pra você, assim, quando você descobriu que esse tempo de espera acabou? Como foi? Tá. Eu só queria antes, Ju, falar de um dia bem específico, que tem 2 dias bem marcantes nesse processo, assim, de gerar, né, o meu filho. Um dia foi quando um dos exames deu negativo. E nesse processo, no início, eu tava sozinha. Eu não queria muito compartilhar com o Hugo, eu não queria gerar uma expectativa. Eu preferi passar por aquilo sozinha. Sim. Juliana, errado, certo, não sei, né? Foi algo que aconteceu comigo. Sim, você gerou primeiro com você, né? Com essas mulheres que estão assistindo, pode ser de outra forma, né? Então, eu passei pelo início sozinha. Em um desses momentos, que foi a última vez que eu passei sozinha, porque depois eu decidi compartilhar com o Hugo, eu lembro que eu saí do banheiro com um teste negativo. Eu lembro que eu deitei na cama, eu tava bem chateada, eu tava sem entender mesmo por que tava... E frustrada, né? Muitas mulheres ficam bem frustradas, assim, né? Porque quando a gente vê o negativo, parece que o problema sou eu. Sente culpada, né? Algo tá acontecendo comigo que eu não tô dando conta de alguma coisa, né? Isso. E eu recebi aquele teste, vi lá negativo. Eu lembro que eu não fui orar. Eu fui sentar na cama, deitar. E eu decidi ligar a televisão. Liguei na televisão, liguei no YouTube. E apareceu um monte de vídeo aqui pra mim. Né? Tentante há 10 anos, tentante há 4 anos, tentante há... E eu nunca tinha visto nada acerca de tentante, nada disso. E quando eu olhei aquilo, imediatamente Satanás falou comigo. Você vai ser pra sempre uma tentante. E naquele momento eu me levantei, Satanás, não vai ser assim.
Amém. Eu fui num quarto que tinha todos os meus livros. Aí eu lembro que eu peguei o livro de Curso Bíblico da Fé. Outra indicação. Isso mesmo. Fica a dica aí. Fica a dica. Curso Bíblico da Fé de Kenneth Hagin, né? E quando eu peguei aquele livro, eu lembro que ele ficou bem alto, assim. Quando eu peguei aquele livro, eu escutei uma voz bem doce, firme, falando comigo assim, olha, você já é mãe. E eu lembro quando eu peguei, eu escutei aquilo, eu saí gritando no apartamento. Eu já sou mãe! Eu já sou mãe! Satanás, eu já sou mãe! E eu fiz, Senhor, eu não vou mais ler esse livro. Eu vou colocar em prática aquilo que eu já li nesse livro todos os anos. E eu lembro que chorando mesmo, eu fui pro meu quarto, troquei de roupa, fui no shopping, comprei um brinquedo, mandei colocar o nomezinho do meu filho e levei pra casa. Fiz, Satanás, tá aqui. Eu sou mãe. Esse é o brinquedo do meu filho. E foi bem marcante pra mim, porque... por isso que eu falo muitas vezes que esse termo tentante pra mim é reafirmar aquilo que como tá um rótulo de diagnóstico, né? De diagnóstico. Então... Eu falo com você, mulher, que você tá tentando aí, né, engravidar, tá passando por esse processo, né? Muitas vezes sem esperança, sem ter com quem compartilhar. Mas saiba de algo, você já é mãe, né? Deus fez tudo perfeito, os nossos órgãos são perfeitos, Deus não faz nada errado, né? E no tempo certo, a manifestação daquilo que você deseja, o fruto vai aparecer, assim como foi comigo, né? Não foi no tempo que eu queria, mas chegou no tempo perfeito de Deus. Então, saiba de algo, você já é mãe. Então, esse dia foi bem marcante pra mim. Foi um dos dias, né? O outro eu vou contar um pouquinho mais pra frente, mas esse dia foi bem marcante pra mim em relação a isso. Qual foi a pergunta, Juca? Eu esqueci agora. Calma, eu falei pra você como foi descobrir que o tempo de espera acabou. Mas deixa eu fazer uma observação pode fazer. já, né? Você falando, eu só consigo pensar em Abraão, em Sara, né? Que eram Abrão e Sarai. Então, assim, Abrão se tornou Abraão, pai de nações. Sarai, Sara, mãe de nações. Antes, porque às vezes as pessoas falam, não, mas como é que eu vou falar que eu já sou mãe? Me ver mãe se eu tenho um diagnóstico de impossibilidade. Isso é fé, né? Então, quero deixar aí para vocês a dica. Ju mencionou o livro, Curso de Estudo da Fé. Você pode adquirir. E quero motivar você também a fazer o Rema, né? Nós temos uma matéria que chama Fundamentos da Fé, que te ajuda a entender como fé funciona, como fé vem, como liberar fé, como vencer pela fé, né? O que Deus diz a sua palavra para que você possa crer e resistir ao diabo e vencer o dia mal. Então eu quero motivar você, 2023 está chegando, procure o Rema mais próximo de você. O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que tem alcançado milhares de pessoas. Muito prático, você tem 2 anos aí para aprender matérias que vão te ajudar e vão te ajudar a entender quem Deus é, quem você é em Deus, o que Deus tem para você, quem é o seu inimigo também, porque às vezes as pessoas recebem coisas do diabo, né? Então eu digo para você, faça o Rema. Eu tenho certeza que o Rema foi um diferencial na vida de vocês, né? Para que vocês pudessem aí chegar nesse triunfo com o bebezinho de vocês no colo. Mas diga aí, Ju, eu perguntei como foi descobrir e você falou que tinha 2 momentos. Foi esse, né? De Deus trazer pra você a consciência, né? Que pela fé, você já era. E o outro? O outro foi bem na semana que eu descobri a gravidez, né? Eu tava com algumas coisas diferentes, né? Que a gente sabe, né? Que mulher sente. Tem alguma coisa estranha. Eu falava pro Thiago, ou eu tô doente, ou eu tô grávida, porque eu tô cansada, enjoada, não é assim? Eu não senti cansaço, não. Eu senti no iniciozinho, só aqueles sintomas, tipo, vai vir a menstruação. Sim, aquela tensão, né? E eu fui pra praia, fazendo tudo que eu fiz. Não vai ser agora, né? Outra coisa que aconteceu, eu descansei. Eu deixei a ansiedade de lado, né? E o Hugo foi muito importante pra mim nesse momento também. Dos maridos, né? Daquele apoio. Quando eu chegava depois com os testes negativos, ele amou, calma. A gente essa ansiedade faz muito mal. Muito mal. A gente vai ser pai e mãe.
calma, vai chegar no tempo certo. Esquece isso, deixa aqui, descansa, né? E quando eu descansei, realmente foi quando as coisas aconteceram, né? Então, em janeiro, eu, com sintomas, não deve ser nada, né? Até que uma amiga minha fez, Ju, faz um teste. Já tava atrasada a minha menstruação 7 dias, eu não queria fazer, né? Porque eu tava com aquele pensamento, não, eu vou fazer e eu vou me frustrar novamente. Né? Então, não quero fazer isso. Vamos deixar pra frente, não vai ser agora. Até que ela faz. Aí eu, tá... Tinha um teste ainda de gravidez lá perdido em casa. Na coleção que comprou. Hugo tinha viajado também. Então, acordei 4 horas da manhã. Fiquei na cama, por um lado e pro outro. Eu vou fazer esse teste. Aí, peguei o teste, fui no banheiro. Só foi eu colocar. Aí, eu, como uma boa metódica que sou, fiquei lendo a bula do negócio enquanto tá lá, né? Aí, quando eu peguei, vi lá a cruzinha. Aí eu fiz, não, peraí, fui ler tudo de novo. Peraí. E fiquei. E foi aquela felicidade, aquela alegria, né? E eu, Espírito Santo, peraí, calma. Eu não sei aqui, e agora? O que eu faço? Né? Qual o próximo passo? Que se descobrir que vai ser mãe, é aquela alegria, aquele gelo, né? Aquele gelo. E agora? Agora é verdade. Qual o segundo passo que eu tenho que fazer? Eu conto pra quem? Aí eu lembro que eu, na hora, perguntei, Espírito Santo, vamos lá. Só tô eu e você aqui, 4 horas da manhã. O que eu faço? Aí eu recebi a instrução, vá no laboratório, faz o beta. Aí eu fui no laboratório, fiz o beta, tudo, né? E na semana, descobri positivo, o Hugo chegou no outro dia, a gente fez a surpresa, enfim. E eu fui pra Natal, né? Eu morava em Natal, sou natalense, moro em Campina Grande. Você agora é campinelense. E Tito também. Tito que vai ser mesmo, né? Eu tenho um bauruense e uma paraibana. É verdade. Aí fui pra Natal contar pros meus pais, pra minha família. E na minha família tem médicos. Meu irmão é médico, minha cunhada é médica. E na mesma hora ele já passou todos os exames. Você vai precisar fazer todos esses exames. Juliana, eu quero todos os resultados. Diante do diagnóstico que eu já tinha recebido há anos, né? Então ele ficou bem preocupado. E assim que eu cheguei aqui em Campina, eu fui fazer esses exames. Fiz os exames e recebi o resultado. Eu lembro, esse foi o segundo momento, né? Que marcou a minha gestação, assim, esse período. E foi desafiador. Eu lembro que eu tava na mesa e eu peguei o celular pra ver o resultado. Confesso que eu estava bem ansiosa devido a tudo que meu irmão já tinha falado pra mim, né? E o Hugo tinha saído, foi pegar algumas coisas. E eu lembro quando eu vi o hormônio lá, né, da tireoide. Não, da tireoide. O TSH. Super alterado. E na hora eu olhei, tava a numeração que uma amiga também, que foi diagnosticada com hipotireoidismo, tinha na época que ela abortou. Então, era mesmo o mesmo... Aí o diabo já aproveita e liga tudo exatamente. E fala... Olha aí, vai acontecer com você. Aí, né? liga com aquelas 2 palavras que eu recebi dos médicos. Você engravidou, mas esse bebê não vai ficar. Você vai abortar. E eu lembro que eu peguei aquele celular e eu olhando aquilo, eu não acreditei. Eu mandei mensagem pra Hugo, vem pra casa agora. Sim. Deixa tudo aí, vem pra casa agora. E eu não fiquei esperando ele, assim, eu não queria ficar esperando ele. Eu via aquela urgência de fazer alguma coisa, né? E eu lembro que eu fui pro banheiro. As coisas acontecem no chuveiro. Acontece muito no chuveiro. Só cuidado, vou tomar. Deu sala comigo também. Deu sala muito comigo no banheiro, no chuveiro. Fui pro banheiro, fui tomar um banho. E eu entrei no banheiro lá. Eu fiquei, eu acho que, uns 40 a 60 minutos no banheiro. E eu lembro que eu comecei a declarar mesmo. Aquilo que eu já era. Aquilo que eu já via. E eu lembro que eu andava de um lado pro outro, a água caindo, assim. Eu lembro, parece que eu tô revivendo a sensação. Sim. Eu tô lembrando também. Eu andando de um lado pro outro. E eu gritava assim, Senhor, esse bebê vai ficar aqui. Satanás, você não vai tirar aquilo que você não me deu. Isso. E eu lembro que eu falava diretamente pra ele. E... Foi tão marcante aquele momento, né? Depois comecei a rir, eu vi que a paz chegou, né? Que tinha acontecido aquilo que eu tinha declarado. A nota de vitória. A nota de vitória tinha chegado. E eu parei depois, Ju, pra pensar. Eu tava até conversando com Suane, né? Líder de jovens da sede. Tava até conversando com ela. Que eu não sabia... Eu pensava que eu já tinha passado por um momento de depressão.
Né? Porque a gente passa por alguns problemas, né? Durante a vida, a gente passa, meu Deus, eu não vou aguentar. Ela não sabe de nada. Eu não vou aguentar, meu Deus. Não. Esse é um problema que eu nunca vivi. Mas quando chegou esse diagnóstico, né? E esses exames, e eu vi que não era só comigo que Satanás estava mexendo. Sim. Né? Não era só eu. Não se tratava só de mim, não era só a minha saúde. Era um outro ser que estava dentro de mim, que dependia de mim. Aí foi quando dependia da tua fé, da tua coragem. Aí quando veio aquela percepção, poxa, eu sou mãe. Ele depende de mim agora. A minha fé não é só pra mim mesma agora. A minha fé é pra ele. Então ele tá aqui totalmente dependendo de mim. Eu preciso fazer algo. Muito bom. Né? Então, eu falando com ela, eu fiz, Su, eu pensava que eu já tinha passado por um momento de pressão, mas esse daqui foi um momento de pressão porque tinha outra pessoa. Sim. Mas foi maravilhoso ver que tinha algo dentro de mim. E que a palavra funciona. Que tinha uma palavra dentro de mim. Sabe? Que tudo aquilo que o Rema construiu em mim, que tudo aquilo que a escola de ministros, a escola de missões construiu em mim, que tudo aquilo que o verbo da vida, que a palavra. A revelação da palavra, né? Que as escolas, a sua vivência, né? Tudo trouxe, aquilo construiu, né? que eu tinha aprendido, saiu. E eu não precisei fazer força, não foi algo que, eita, agora eu tenho que declarar a palavra, sabe? Sim. Não. Chegou no momento de pressão. Você sabia o que fazer. E eu falei pra ela, olha, eu imagina só, eu quero que você imagine junto comigo também. Você numa chuva, numa tempestade. Você tá no meio da tempestade. Você tá andando por Campina Grande na chuva. Se você parar e entrar numa loja e comprar um guarda-chuva, vai funcionar para aquele momento? Vai. Porque você vai pegar o guarda-chuva, vai se molhar menos, né? Mas você vai ter consequências. Já vai estar um pouquinho molhada, né? Você vai poder comprar o guarda-chuva, vai sair, você não vai se molhar tanto para voltar para casa. Mas se eu levar o guarda-chuva de casa... Muito melhor. Né? Se antes da tempestade eu tiver o guarda-chuva, né? Eu já tiver construído algo dentro de mim, né? Eu já tiver a palavra dentro de mim, ela vai funcionar e vai evitar que eu me molhe toda. Verdade, né? Muito bom. Então... Poxa, se a gente tá aqui, né? Você tá aqui escutando a gente, você tá construindo algo dentro de você agora, nesse momento mesmo. Né? A gente tá falando aqui e Deus tá falando com você. Fé tá sendo gerada no seu coração. Exatamente. E coisas estão sendo construídas para o momento da tempestade, quando ela vier, porque ela vem, né? A gente tá pronta. A gente tá com o guarda-chuva lá a postos, só abrir o guarda-chuva e a gente não vai se molhar. Amém. Então eu percebi nesse momento, porque a gente fica, às vezes fica assim, poxa, será que eu tenho né? Essa fé toda, né? E quando eu vi isso, eu fiz, poxa, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque foi quando eu agradeci. Aí foi quando eu agradeci pelo verbo da vida, né? Pelo apóstolo Bud, por Guto, Suelen, né? Por essa palavra que é tão preciosa, que realmente sustenta, né, que fortalece, que exorta, né, que nos direciona. Então, foi esse momento de agradecimento. Eu fiz agradecer por essa palavra mesmo. E depois, tive que fazer, né, a cada 15 dias, não, a cada semana eu tive que fazer teste sanguíneo para ver como estavam os hormônios. Tive que aumentar, né, a questão da medicação, enfim. E acabou que em 15 dias... tudo voltou ao normal. Glória a Deus. Né? Como tinha que ser, como Deus criou pra ser. É interessante essa fala sua, né, Ju? Vou pegar aqui, que você falou, às vezes a gente fala, né? Será que eu tenho essa fé toda? Uma fé grande, né? Mas fé é fé. Fé funciona. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele falou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé na palavra de Deus funciona. Então, quando a gente coloca a palavra pra dentro, né? E o momento de pressão chega, a semente da palavra tá ali pra você lançar e depois colher o fruto dela, né? Fé funciona, né? E glória a Deus por isso, é tão gostoso. E Stephanie, vamos lá. Foram mais ou menos 4 anos e meio, né? E até você já comentou que foi um processo que você e Perilo caminharam junto, mas diga aí pra gente, assim, em algum momento bateu aquela pressão de falar, meu Deus, eu vou desistir, né? Algum momento vocês passaram por isso? E se sim, como é que foi pra sair disso, né? Sim. E não foi uma vez, não foi só uma vez, né? Nós passamos por esse processo durante o processo todo, nessa caminhada, nós pensamos em desistir, sim, algumas vezes, né?
Mas o Espírito Santo não nos deixou desistir, né? Amém. E aquela palavra, aquilo que a gente estava colocando para dentro de nós naquela situação, estudando sobre esterilidade, os testemunhos bíblicos disso, né? A certeza de um Deus, de um Pai, que faria o mesmo por mim, que eu sou amada por Deus, que Perillo é amado por Deus. Então, tem até uma ministração de Perillo que ele fala sobre isso, né? Porque foi algo que Deus tratou com ele. Você lembra o nome pra gente pôr na descrição? Eu não lembro o nome, mas eu posso depois procurar saber. Mas, como ele começou a estudar sobre paternidade, ele começou a estudar... A gente estudava muito junto sobre isso, mas ele começou a estudar sobre paternidade, né? E aí ele lembrou, nesses momentos em que a gente estava querendo desistir, sempre saltava aquela palavra dentro dele, que ele havia estudado, né? Que Abraão, ele foi chamado de pai antes de ser pai. Isso, né? E Sara foi chamada de mãe antes de ser mãe. Então, isso, juntando com aquele versículo que eu falei, farei de você, tirarei a estéril, né? E a tornarei mãe de filhos. Juntando isso, Isso foi o contexto que fez a gente não desistir. Mas na nossa cabeça, na nossa mente, no contexto em que a gente vivia, por várias vezes, a gente tentou muitas vezes baixar a cabeça diante disso. Mas o Espírito Santo sempre nos alertava. Não, eu tenho um propósito, né? Eu os chamei para serem pais e mães. Vocês têm um grande propósito nisso, né? Vocês farão a diferença, você na maternidade, ele na paternidade. Então, eu não vou deixar o diabo massacrar vocês com relação a isso. Então, foi um processo de muita oração, de muita declaração da palavra, de nos enchermos mesmo da palavra, de ler a palavra, né? De estudarmos juntos sobre essa situação em que a gente estava vivendo. A gente abria livros, a gente estudava, a gente viajava e a gente comprava livros específicos. Ele estudava sobre ser pai, eu estudava sobre ser mãe. E a gente ia se enchendo com aquilo que aos olhos naturais era impossível. Mas para Deus era possível, e a gente começou a se encher daquilo que um dia a gente seria, né? Então, foi mais ou menos isso. É interessante, né? Porque às vezes as pessoas, quando passa esse pensamento, né? Ou vem aqui... um pensamento que tenta trazer aquela decisão de desistir, isso, ou gerar desânimo. Às vezes as pessoas falam, pronto, então eu nem tenho fé, né? E na verdade esse pensamento, ele vem do diabo para que você desista da palavra de Deus, do poder de Deus funcionando, né? Então assim, eu quero dizer para você que não tem problema se um pensamento passar na tua cabeça sobre isso, ou se vier aquele dia de pressão, né? O importante é você perseverar na palavra de Deus. Eu digo, né? Fé, paciência e perseverança caminham juntos, né? Eles precisam estar de mão dada. Fé, paciência e perseverança. Se você abrir mão de uma dessas três coisas, certamente a tua vitória fica comprometida, né? Então, assim, como a Stephanie falou, pensamentos houveram dias de pressão, né? Mas a palavra, a consciência de que funciona, né? Vocês permanecendo na mesma atitude trouxe o resultado, não é? Eu acho que a certeza de ser amada por Deus, ser amado por Deus, isso faz toda a diferença, né? Porque isso corta da sua cabeça a questão de que Deus faz para uma assim e pode fazer para outra pessoa de outra maneira. Mas essa consciência de que Deus não faz acepção de pessoas, isso é fantástico. Você saber que você é amado por Deus, que você é filho de Deus, que se Deus fez para um, Ele faz para outro. Amém. Né? Isso te blinda, não só nessa área, mas em qualquer outra área da sua vida. Né? De você ser blindado. Então, um conselho que eu dou para muitas mulheres é você declarar: eu sou amada por Deus. Né? Deus me ama, Ele é o meu pai, Ele quer o melhor para mim, Ele quer dar esse presente para mim, né? E você crescer essa consciência dentro de você vai te ajudar realmente a permanecer nessa caminhada de fé firme. Amém. E tem outra coisa também que aconteceu comigo, não sei se com Esther aconteceu, de pessoas alimentarem esse negativo. Né? Tem gente às vezes até que é próximo ou que ama, até da família, que tenta te ajudar a não ficar frustrada, mas tá minando a tua fé. Exatamente. Né? E eu, Ju, fui criada assim, eu lembro que minha mãe chegava pra mim: filha, porque não tá na hora, você precisa se dedicar um pouco mais ao seu lado profissional. Então, eu fui criada para isso.
Né? Eu não fui criada para ser mãe e para cuidar do lar, né? Eu fui criada para trabalhar fora de casa, ser independente, não precisar de ninguém. Então, isso, para mim, quando vinha esses negativos, eu falava, olha, não é o tempo. É o tempo de eu me dedicar à minha profissão. Então, eu era quase uma desculpa né? Pra você mesma. Então, chega isso também, Sim, né? E por isso que certeza. essa consciência de ser amado, a consciência do tempo que você tá vivendo também, da estação que você tá vivendo. E isso ser forte dentro de você, né? E você ter, principalmente, o teu parceiro, né? Colaborando e junto e ciente daquilo que você tá passando, que vocês estão vivendo, faz toda a diferença nesse processo. Eu acho que o marido, o esposo, ele precisa olhar e entender. Não é só ela que tá passando isso. Eu tô passando junto. Né? Eu tô junto família, com você, né? Nisso. Nós queremos construir essa família juntos. Então, o que você passar, eu vou passar junto. Né? Se você precisar se submeter a certas situações, eu vou junto com você. Porque eu vou ser a sua maior força nesse momento, né? Então, eu acho que isso é muito importante para você, marido que assistir, né? Então, pega junto mesmo com a sua esposa, se submete junto com ela o que for necessário. Pega na mão dela, ergue mesmo essa mulher. Se ergue também por dentro, né? E ciente daquilo que é certo. É porque, como você falou, Ju, muitas vezes, nesse período vem muitas vozes. Né? E às vezes as pessoas tentando ajudar, elas atrapalham mais, né? Então, é bom ter esse cuidado. Acho que a gente precisa ser sensato em tudo. Também, com quem fala, com quem compartilha, com quem você abre o seu coração naquele momento de pressão, né? Então, eu acho que é muito... E talvez vocês... né, podem concordar comigo que talvez seja até necessário cortar algumas conversas, não é? Sim, é necessário cortar, vai ser necessário muitas vezes ser seletivo e eu vou ir mais longe. Possa ser que você precise se afastar de algumas pessoas, Sim, né? Naquele período, porque estão minando a tua fé, né? Não estão pegando junto com você. Então, eu acho que a gente precisa ser muito sensato nesse período, né? Depois desse tempo que eu passei, eu me tornei bem mais empática com mulheres que passam por esse processo. Eu sei que muitas vezes eu percebia pessoas, né, que sabiam e só não sabiam como lidar comigo nessa situação. E às vezes ficam naquela retaguarda. Eu falo o quê? Como é que eu vou agir com essa pessoa, né? Um conselho que eu dou é não fazer nada não é a melhor coisa. Primeiro ponto, ore. Segundo ponto, busque estratégias de ajudar, nem que seja com uma palavra. Um livro que você dá sobre mãe, aquilo ali já alimentou a fé, já regou aquela semente, né? Uma palavra, por exemplo, já você vai ser mãe, já você vai entender isso. Pronto! Isso aí já fez toda a diferença para uma mulher que está nesse processo. Então, palavras simples. Tipo, o seu tá chegando. O seu tá chegando, já é você, né? Porque nesse processo é interessante, porque você tá nesse processo e você começa a enxergar várias pessoas. Parece que sai pipocando, todo mundo engravida. E você... exatamente então, assim. Você precisa blindar a sua mente. Mas com relação a mais isso. ou menos quando você compra um carro de uma cor. Eu lembro quando eu e o Thiago, a gente... trouxe de Bauru um carro branco. Parecia que ninguém tinha carro branco, a gente não percebia. De repente você vê todo mundo tem carro branco. Nossa, é até um fator meio psicológico, mas acaba chamando muita atenção, né? Sim, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. A gente tem que guardar o nosso coração, né? E se alegrar com as pessoas, porque um dia vai ser você e um dia as pessoas vão se alegrar com você também, né? Isso é importante, né? Não ficar amarga, né? Com inveja. Não. Ai, meu Deus. Mas você celebrar, como você falou, né? Eu sou amada por Deus. Eu sou a próxima da fila, né? Ai, fulana, que legal. E você celebra junto. E Vai você lá, participa de um chá, né? Quando você... são sementes, né? Você vai colher quando você tiver o filho. Sim, exatamente então, isso. Assim, eu acho que a gente precisa ser sensível a essas mulheres, né? Muito bom. Saber o que falar... Mas, não vou falar nada, porque pode ser que... Não é o melhor. Não é. Nós passamos por isso, então eu posso falar pra você. Não é o melhor. Mas eu vou também dar uma dica. Né? Se você não tiver nada de bom, fique calado. Se você não... Mas se você quer ajudar e não sabe... se você sabe que quer ajudar... Um livro faz toda a diferença. Você passou por um processo também, assim, dolorido, né? De injeções e um tratamento aí dolorido. Em algum momento também te bateu essa vontade de desistir? Ou como foi para você perseverar em fé para passar por isso?
Ju, em todos os desafios, assim, que eu passo, até mesmo em relação à atividade física, eu sempre penso no resultado. Eu nunca foco tanto no processo, eu penso mais no resultado. Então, quando eu ia pra farmácia, né, pra levar as injeções, né, e aquela... Porque eu não gosto de medicação, né? Então, e tomar tudo aquilo que eu precisava tomar, né, e... Eu sempre pensava no resultado, eu sempre pensava no meu filho, eu sempre pensava na minha filha. Então, eu sempre focava nisso. Por mais que eu passasse por aquele momento doloroso, eu tentava focar tipo, no meu vai valer a pena. Vai valer a pena. Né? É passageiro. É um sacrifício que vai valer a pena. Sim. E, então, eu sempre focava no resultado, Ju. Eu nunca olhei tanto pro processo. Por mais que eu até fiz um videozinho, né? Porque eu sabia que em algum momento eu ia compartilhar isso com alguma pessoa. E... eu fiz um videozinho do processo todo. Não coloquei tudo no vídeo, claro. Mas eu sempre focava no final, né? No meu resultado. Amém. E outra coisa, falando só um adendo de que Stephanie falou, né? Eu lembro que poucas pessoas sabiam disso que eu tava vivendo. Tanto que quando eu postei o vídeo, muita gente vai falar comigo, como assim? Você tá passando por tudo isso, e você aparece aqui no Instagram rindo, e você aparece no Instagram motivando outras mulheres. Gente, a gente não precisa estar falando do nosso sofrimento pra todo mundo, dos nossos desafios pra todo mundo. Eu gosto de falar quando eu obtenho o resultado. Aí eu posso chegar com um testemunho e falar, olha, eu passei por isso e fica, eu acho que até levantando o que o diabo tá fazendo, né? A pressão, o momento de agonia, né? De pressão, de tristeza, de desânimo. Então você acaba evidenciando aquilo que o diabo tá dizendo, ou que ele tá trazendo sobre você, né? Então quando você... assim, isso é andar pela fé, né? Então, resistir ao diabo, isso tudo faz parte. Quem sabia mesmo de todo o processo, assim, tintim por tintim, era meu marido, Hugo, meu pai e minha mãe. Sim. Pronto. Mas ninguém sabia, né? Então, a gente guardou isso mesmo porque a gente cria no resultado, a gente cria no filho. E quando foi um grande testemunho agora que chegou. Exatamente. E a gente ia mostrar isso, né, para as pessoas. Então... fica a dica também, né? Não saia aí contando seus problemas pra todo mundo, porque você vai escutar coisas que você não quer também, né? Então, você precisa blindar o seu coração, como o Stephanie falou, né? Tapar os seus ouvidos, ouvir a coisa certa, né? Ler a coisa certa, se alimentar da coisa certa, né? Uma coisa que eu já passei por algumas experiências, não essa, né? Mas algumas outras experiências, e eu aprendi isso, né? Não repetir o que o diabo tá te dizendo, né? Porque o diabo não sabe. O diabo lança aquelas setas, aqueles pensamentos. É como se fosse se colar, colou, né? E quando você fala sobre aquilo, ele fala, colou. Ou quando ele vê as reações, né? A gente fica triste. Aí começa a se vitimizar, né? Isso. Aí ele fala, olha, deu certo. Deu certo. Então, assim, não é porque você tá sofrendo ou tá... Porque a pessoa fala assim, não, eu preciso falar pra desabafar. Mas calma, né? Fala você não precisa falar. Mas assim, nem com Deus, porque tem coisa que não vai trazer resposta. Porque Deus responde a oração da fé. Você ficar desabafando também não resolve. É lógico que você pode dizer, Deus, me ajuda, me socorre. Davi fala no Salmo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Né? Então você pode clamar ao Senhor, mas o que eu tô dizendo, essa coisa assim, de você ficar dando força pra aquilo que o diabo joga, aquilo que você lembra, como a gente... alimentando sua alma também. E a frustração. Né? Alimente a sua fé. Né? Alimente a sua fé. Fale a palavra. Né? Falar o problema não resolve o problema. Né? É simples assim. Que é o que você falou, né, Ju? Quando você lembrou, né? Como fé funciona? Peraí, eu vou praticar. Né? As coisas entraram em ordem, exatamente. né? Stephanie, deixa eu falar aqui com você sobre a questão do processo de tratamento. Né? Porque foram períodos aí de algumas coisas que você viveu, até que você chegou num ponto que você e Perilo chegaram, né, num bom conselho e fez toda a diferença. Foi. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, depois de todo esse processo que eu já falei pra vocês, né? A gente começou... Eu falei, eu não vou tomar mais anticoncepcional. Então, eu falei, esse tratamento não vai funcionar pra mim. A gente vai vir outra forma, né? Deus tem vários muitos anos. Né? Eu falei, não quero isso mais pra mim, até porque isso nem me faz bem. Depois de um tempo, eu percebi que o anticoncepcional me dava muita dor de cabeça, sabe?
Eu não ficava bem de forma alguma. Então, eu larguei, né? Nós decidimos deixar esse tipo de tratamento totalmente fora de cogitação. E aí, nós deixamos de lado. E aí, eu falei, eu não vou tomar mais anticoncepcional e eu vou ficar assim, como eu estou. Sem anticoncepcional. E aí, Perillo concordou também. E foi quando eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, você tem tantas formas de alcançar as pessoas. Você tem a sua forma de nos alcançar. Você tem a sua forma de realizar sonhos. E eu sei que existe uma forma de realizar esse nosso sonho. E aí a gente começou a orar em específico. A gente começou a orar em específico sobre esse processo, né? Qual seria o próximo passo que a gente deveria dar, como a gente deveria se mover mediante isso, mediante essa decisão de não tomar, de não mais seguir por esse caminho. E aí os meus outros exames estavam tudo bem, né? E o processo era esse, era a questão da ovulação. E aí a gente começou a orar. Uma vez eu estava de tarde em casa e eu comecei, Senhor, eu sei que existe algo específico para nós. Eu preciso saber o que é. Eu quero que você fale comigo, né? E eu lembro de uma palavra que veio. Alimentação. Ela veio, sabe aquela em letras garrafais, assim, dentro de mim, mas também nos meus olhos, assim. Alimentação. Eu falei, nossa, alimentação. Por este será o caminho. Foi dessa maneira. E ali, Perillo chegou do trabalho, eu falei, olha, Deus falou pra mim, o próximo passo é pela alimentação. É por esse o caminho, eu não tô entendendo muito. Mas se ele falou isso, ele vai dar os próximos passos. E aí, eu mesma comecei a mudar minha alimentação. Eu falei, meu Deus, será que eu não como tanta coisa assim? Mas o que será? Será que eu tô comendo muito doce? Aí eu comecei a mudar um pouco da minha alimentação. E aí, eu lembro de um casal da igreja que queria entrar em um departamento que a gente supervisionava na igreja na época. E aí ele marcou com o Perillo e falou, olha, pastor, eu poderia ir na sua casa pra... Não, ele falou assim, poderia marcar um momento com o senhor, eu queria conversar sobre alguns pontos específicos da nossa vida, queria que vocês conhecessem a gente melhor. Eu falei, traz eles aqui pra casa, traz eles pra jantar aqui em casa. E aí eu fiz um jantar pra eles, a gente começou a conversar. E aí eu lembro que esse casal começou a contar a história de vida deles com relação à gravidez. Né, que ela não segurava. Do nada. Né? Do nada. Encontros divinos. As conexões aí. E aí, sempre que eu me encontro com esse casal, eu sou muito grata a Deus pela vida deles. Porque eu sei que foi Deus que trouxe eles pra nós, né? E aí, eu lembro que ela começou a falar, então, eu engravido, mas eu não seguro a criança. E tal, e começou a falar, mas nós encontramos... E aí eles começaram a falar que encontraram um médico nutrólogo que se tornou parte da família deles, né? Que esse médico nutrólogo começou encontrou realmente um caminho que iria ajudá-la nesse processo e tal. E eu fiquei olhando aqui e eu, nossa... Alimentação é por esse o caminho. Essa mulher entra na minha casa, fala sobre isso e ainda indica um médico. E aí... Tudo aquilo tava borbulhando dentro de mim, uma alegria, uma vontade de dar uma risada. Tipo, chegou a resposta das nossas orações. Aleluia. E aí, Perillo olhava pra mim, olhava pra ele, e eu deixava eles continuarem, eles comendo lá. Passou um tempo e falei, pessoal, eu preciso abrir algo pra vocês aqui. Eu percebo que eu posso abrir com vocês. E aí eu falei, a gente contou o nosso processo e ela olhou pra mim e ela falou, hoje é segunda-feira. Eu vou ligar amanhã para a secretaria do médico e eu sei que ela vai te encaixar na quarta. Ela falou, já. Na terça-feira à tarde, final da tarde, liga a secretária. A secretária. Então, Joselma ligou para mim. Então, esse médico é da família. Eles têm amizade, tiveram... vínculo. Durante esse processo que eles viveram, o médico se tornou parte deles mesmo, né? Então, o médico ia lá na casa deles, né? E investigava todo o processo de perto, no processo que eles viveram. Não só ela, mas o esposo. E aí, ela falou, olha, quarta-feira eu já tenho uma vaga aqui. Falei, pois então é a minha. E aí fui. Eu lembro que nessa época, eles não eram pelo convênio, né? Geralmente os médicos nutrólogos, eles são particulares. E aí eu falei, quanto é a consulta? Ela falou, tanto. Aí eu falei, eita. E agora? O segundo passo. É o segundo passo. Vamos crer para o dinheiro chegar para eu conhecer o doutor. E aí... Eu falei, bom, Senhor, o Senhor já me deu toda a estratégia, agora vai me dar o dinheiro. E aí eu lembro... Ele faz completo. Ele faz completo. Eu lembro que passou
E aí, já era na quarta-feira, isso aí foi na terça à tarde, então na quarta pela manhã eu já tinha essa consulta. Tinha pouco tempo pra chegar. Mas ia chegar. Eu falei, amor, eu tenho esse dinheiro pra chegar. E eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que minha sogra pagou essa consulta. E aí a gente foi pra consulta, cheguei lá, a médica falou, a secretária falou, traga seu esposo. Tá certo. E geralmente ele quer conversar com os dois. E aí a gente sentou lá na cadeira daquele médico e eu só lembrando das palavras de todo o processo que o Espírito Santo estava nos guiando mesmo. Com certeza. E aí a gente sentou lá e ele e aí, o que eu posso ajudá-los? E aí a gente começou a conversar, contei todo o processo que eu contei aqui para vocês. E aí ele olhou para mim, nós vamos fazer uma bateria de exames, você vai retornar em torno daqui a um mês, mas antes disso, a gente vai desintoxicar o seu organismo. E aí ele passou uma dieta lá, bem restritiva, né? Não foi, assim, bem chocante mesmo, porque eram alimentos que eu não estava habituada. E ele falou, não só você, mas seu esposo vai precisar fazer também. Né? Então, para Perilo foi um desafio ainda maior. Porque ele é uma formiga. Porque Perilo é uma formiga. Então, eu não ia falar isso, mas a Ju falou. Coisas de família. É verdade. Entregou. Ele é Ou seja, se Perilo passar por aí, você é diretora do Rema, escola de ministros. Faz uma sobremesa que ele adora. Prepara um bolo de chocolate. Pronto. É o presente que ele mais gosta. E aí eu lembro que o doutor falou, nesse processo de um mês, você vai ficar sem doce. Um mês, né? E é nada de doce. É zero açúcar Zero açúcar mesmo. Meu Deus. Perilo ficou chocado. Ele falou, doutor, o será desejo que eu de ser pai, doutor? Meu Deus. Foi verdade. Foi real. Mas o doutor falou isso pra gente. Ele olhou pra gente e falou assim, não é o que vocês querem. Então faz. Ele disse, pois então, siga isso aqui. E aí a gente começou a seguir, eu lembro que, meu Deus, o primeiro mês não foi muito fácil, não. Pra mim, eu acho que foi mais fácil, mas pra Perilo ficar um mês sem doce, ele tem até um testemunho nessa área, que ele não tava aguentando, ele ficou muito mole, teve dias que ele ficou muito cansado, assim, com a falta de doce. Mas eu sou igual a Perilo também, doce. Eu lembro que eu passei um tempo sem comer nada com açúcar. Os 3 primeiros dias eu me tremia. Ai, meu Deus. Imagina o Perilo. Ele ficou bem, aí eu liguei pra secretária médica, ela vou falar com o doutor, aí passou pra mim. Passou pra ele, aí ele falou, é assim mesmo, ele tá assim, então coloca uma tapioca e joga um melzinho por cima. Colaborou, pra ele dar uma levantada, porque eu sei que o processo não é muito fácil. Então, nós passamos por esse processo de alimentação, né, a gente se submeteu mesmo, e nós passamos realmente, assim, vários meses, né, desintoxicando o nosso organismo, mas foi muito bom tudo que a gente viveu nesse processo, sabe? Porque eu lembro que quando a gente se focou em cuidar da gente para receber os nossos filhos, isso fez a gente desencanar e isso fez a gente receber aquilo que a gente desejava. Estevão. Foi. Depois de quanto tempo, Stephanie? Depois de que você do começo da alimentação. Da alimentação, da mudança. Você lembra? Foram assim, 7 meses. Né? Nós passamos, ele fez um processo de 4 meses de desintoxicação e depois ele passou um processo de suplementação. E eu lembro que quando eu ia pra ele sempre falava assim pra mim, o doutor, ele dizia, Stephanie, se foca em se cuidar, porque você vai ter uma gravidez fantástica. Seu filho vai nascer muito saudável e ele vai permanecer saudável, porque você tá se cuidando. Que legal. Mas o interessante foi que quando ele começou a fazer os exames de Perilo, ele percebeu que a testosterona de Perilo estava muito baixa. E ele falou, nossa, cara, pra você conseguir engravidar sua esposa com essa testosterona, né, os seus espermatozoides devem estar com a qualidade lá embaixo. E aí ele também passou por um processo, né, de suplementação, ele passou atividade física, vocês precisam fazer musculação. Na verdade, foi legal que assim, Estevão chegou, trouxe alegria, mas antes disso, trouxe bons hábitos, muitos, assim, a gente lembra disso até hoje, né? Então, assim, foi maravilhoso mesmo. Então, eu acredito que quando você se focar em se cuidar e em se preparar para ser mãe, para ser pai, vai chegar. Muito bom. Então, se foca mesmo, cuida do teu corpo, cuida da tua alimentação, se prepara para receber esse bebê. Porque não é só engravidar, é manter sua gravidez, né? E é trazer um bebê saudável. Então, isso está conosco. E ficar saudável depois. E ficar saudável depois. Vai ter que correr, né, Ju? Vai ficar saudável depois. Então, se foca naquilo que é certo, não se foca no errado. Às vezes eu falo, Samuel, meu Deus,
cheio de energia. Eu falo, calma um pouquinho, ó. Aí ele senta comigo, me abraça. Aí o Thiago falou assim, amor, é um mini-me. É verdade. Eu cheia de energia também, graças a Deus. Eu acho interessante Ju falando isso pra Samuel. Samuel, se acalma. Samuel, se acalma. Vem cá. Mamãe, você também. Mas sabia que teve um dia que ele falou pra mim, eu agitada, ele, mamãe, olha pra mim, respira. Eu não acredito. Porque eu falo pra ele, Samuel, ó, respira, né, cheira a florzinha, sopra a velhinha, relaxa, tá tudo bem. Aí um dia eu agitada, ele, mamãe, olha pra mim, cheira a flor, respira, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Eu fiquei, tá certo, é verdade, eu preciso desacelerar um pouco, mas olha que coisa, né? É verdade. Ei, beleza, vamos lá. Pessoal, tá vendo que coisa maravilhosa? Meninas, deixa o like, compartilha, põe aí muitos comentários, conta aí a sua história também, né? E eu sei que muitas mulheres vão ser alcançadas. A gente tá quase caminhando aí pro nosso final, mas tem duas coisas que eu ainda quero perguntar pra vocês, pra gente fechar. A primeira é, Ju, por que Tito? Ai, meu Deus. Resume! E vamos embora. Vamos lá. Era Bernardo, né? Então, aí uma sobrinha do meu marido engravidou, botou o Bernardo. A gente já eliminou essa possibilidade, né? E quando eu engravidei, a gente pensou em 3 possibilidades. Bento, Timóteo ou Tito. Eu queria um nome bíblico que eu pudesse olhar e falar aquilo que eu queria acerca do meu filho, né? Sim. E tava com esses 3 nomes. No chá, Revelação, que a gente já sabe o nome da menina, né? Então não era motivo de discórdia. Mas no chá Revelação, a gente descobriu que era um menino e na hora saltou esse. Tito. Né? Então, na hora mesmo do chá, eu falei, Tito. Aí todo mundo ficou Tito, enfim. E depois eu fui pesquisar o nome, né? E o nome fala sobre ser honrável, respeitável. É aquele que vai ser honrado por causa do caráter dele. Amém. E quando eu li aquilo, e sabendo de toda a história, o nome de Tito da Bíblia, né? Que foi alguém muito importante para Paulo, que sustentou ele, que ajudou, que animou, que fez a palavra mesmo se expandir também. Eu lembrei também muito do meu pai, né? Eu vou chorar. Aqui tem lenço. Meu pai é esse exemplo de homem, de caráter, né? De integridade, de uma pessoa que ama ao Senhor e é generoso e não mede esforços para ajudar as pessoas, né? E quando eu li o significado de Tito, eu lembrei do meu pai. Eu fiz, não, tem que ser, Tito. Então, tá quase chegando, né? Quase chegando. 8 semanas. Eita, vem, Tito, na hora certa. Mas vem. Outubro. Amém. Stephanie, pra você, pra gente caminhar pro final, assim. E como foi, né? Porque chegou Estevão. E 10 meses depois, né? Então, olha aí, fica ligada, né? Assim, foram anos aí de espera, muita coisa. Mas quando chegou o Estevão abriu a porta. E 10 meses depois, você descobriu que Luca tava chegando, né? E como foi isso? Nossa, foi maravilhoso, né? Eu lembro que a gente sempre recebia muitas palavras sobre dupla honra. E como eu sempre tive o desejo de, eu queria ter gêmeos. Aí você diz, Stephanie, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Papai, gente, ele é meu papai, ele sabe. Quer dizer, gêmeos é uma bênção, né? Mas pra você poder fazer o que você faz, foi melhor um de cada vez. Foi sim, Deus sabe exatamente o que você precisa, né? Pra sua família, né? E aí, pronto, foi isso. Quando a gente, com 10 meses, eu lembro que antes, uns 8 meses... Eu tava amamentando Estevão. E aí veio aquela palavra: o seu próximo filho vai vir rápido. E aí eu fiquei, é mesmo, Senhor, amém. Mas eu recebo também. Eu recebo, só que. Põe as mãos aí, ó. Ela quer rápido. Quer rápido, é verdade. Mas Ju, amém. Vai vir, Deus não faz acepção de pessoas. Verdade, ele te ama. E ele é seu pai. Aqui profético. Mas aí eu recebi a palavra, mas eu lembro que eu falei assim: meu Deus. Eu já tava no processo de acordar muito, assim, tipo, já sabia, pode ser né? rápido, mas assim, não precisa ser tão rápido. Eu fiquei assim, quer saber? Esse rápido, eu acho que Estevão tiver uns 2 anos, eu chego ao próximo. Mas não, né? 2 meses depois eu descobri que eu tava grávida.
E eu lembro que como eu relaxei bem com relação. Isso faz toda a diferença, né? Muito. Eu fiquei bem relaxada, Descansar né? mesmo, Descansada. Né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu nem percebia muito como estava o meu corpo. Eu acho que a gente tá numa rotina tão intensa com as crianças, com a criança, com o bebê, né? Com o bebê, que a gente não se percebe acerca até de algumas coisas que nós estamos sentindo no nosso corpo. Eu só percebi, às vezes, um pouco de cansaço. Mas eu também não estava com as noites bem dormidas, estava, né, com aquela rotina. Então eu pensava que seria isso. Os sinais confundiam. Tava confundindo mesmo. E eu lembro uma vez, aqui no ministério, no momento da oração, e aí terminou o café. Na tarde anterior, eu estava participando de uma reunião que Clícia estava falando nessa reunião. Eu lembro que no café da manhã ela chegou para mim e falou: Stephanie, você tá pensando em ter outro filho agora? Eu falei: nossa, Clícia, agora não. Aí ela correria com o Estevam. Aí ela falou assim: não, então, ontem quando você entrou naquela reunião, eu estava falando, quando você entrou, eu tive com um barrigão. Eu tive grávida. Aí eu lembro que foi uma alegria e foi um susto, mas ao mesmo tempo, gente, o Espírito Santo, ele é real. Não, você não é pego de surpresa, você né? não é pega de surpresa. Na mesma hora, sentada ali no cafezinho, ele me lembrou. Lembra do que eu falei pra você. Vai vir rápido. Aí, fechou com essa palavra. Dupla honra, lembra? Eu sei que teve aquela interrogação. E ali eu disse: nossa, a minha dupla honra chegou. E aí eu fiquei muito feliz, né? Mas fiquei resguardada, porque até então minha menstruação ainda não tinha chegado. Ela ainda estava meio louca naquele processo. 8 meses, gente, ainda estava 9 meses, ainda estava entrando, estava se controlando, se organizando, né? E aí eu fiz o teste, foi até numa conferência de mulheres, atrasou mesmo. Eu falei: nossa, assim, não tem condição não. Quando eu fiz o teste, eu tava grávida. E aí que alegria, eu fiquei bem feliz. Alegria e aquele gelo. E o gelo, nossa, agora são 2 bebês. E agora, né? E aí falei pra Perilo, ele também, a gente se abraçou. Nossa, a gente ficou muito feliz, né? É como o Perilo sempre fala: amor, nós esperamos por esse momento há muito tempo. Nós queremos muito, a gente sabe o processo que a gente viveu. Então, assim, a nossa dupla honra tá dentro de você, né? Então a gente recebeu realmente com muita alegria. E aí foi todo esse processo. Eu lembro que Deus sempre fala assim pra mim: Estevão é a resposta, né? Estevão é uma promessa cumprida. Eu sou um Deus que promete, eu sou um Deus que cumpro. E Luca, eu sou um Deus de abundância. Eu faço além do que você imagina, além do que você pensa. Então, mamãe, olha, Deus é um Deus de abundância também. Viu? Além do que você imagina, o que você pensa. Aguarde e confie. Aguarda sua promessa. Muito bom. Meninas, que conversa maravilhosa. Eu acho que a gente poderia ficar aí tanto tempo, né? Mas a gente vai fechar nosso bate-papo. Eu queria, assim, que vocês deixassem, assim, o último conselho, a última pepita aí pra gente fechar, né? Ju, se você pudesse falar agora, rapidinho, pra uma mulher que tá aí nessa pressão, na frustração, né? Se via como tentante, não se vê mais nesse exato momento. Diga aí uma palavra que vai alcançar o coração. Olhe pra Deus. Fite os seus olhos em Deus e sabe aquelas promessas que ele já falou pra você, né? Aquilo que ele já compartilhou com você. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém. Né? Então, olha pra essas coisas, olha pra palavra, olha para o Senhor. Ele tá cuidando de você, ele tá zelando por você. E no tempo certo, no tempo oportuno, vai chegar. E lembra que você não é tentante. Você já é uma mãe e será uma mãe maravilhosa. Amém. E você, Stephanie? Deixa aí sua pepita de ouro final. Então, mulheres, o que eu posso dizer pra você é: seja uma mulher guiada pelo Espírito, né? O Espírito Santo habita dentro de você. Ele sabe os caminhos que você deve trilhar, né, para alcançar o teu sonho, para realizar o teu sonho. Porque o mais interessado é o Senhor em realizar isso. Porque esse nome, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, né, através da sua família. Então, seja guiado pelo Espírito. Busca dele, né, qual é a estratégia, qual é a forma que ele tem, né, para te abençoar com o seu filho. E se submete às direções de Deus, se submete às instruções dele. Ora mesmo, fala com ele, entrega a ele. Ele é quem é o realizador de sonhos. Amém. E ele é quem tem todas as estratégias para que você alcance esse caminho. Amém. Então você já é uma mamãe abençoada. Amém. Leia bons livros, cuida do teu corpo.
se foca em se preparar para ser mãe. Eu lembro, Ju, algo bem rapidinho aqui, né, que eu penso sobre isso e eu lembro, meu Deus, se os meninos tivessem chegado aos 4 anos e meio antes, né? Será que eu realmente estava preparada, amadurecida, suficiente para ser mãe? Porque eu vou falar para você, para ser mãe é um preparo. Né? Você precisa se preparar para ser mãe. Eu sei que quando os filhos chegam é que você realmente vai entender como o processo acontece, né? Como é que funciona. Mas o que você puder se preparar antes é tão bom. É verdade. Então se foca em se preparar. Prepara o teu corpo, prepara a tua mente, né? Prepara as tuas emoções. Você lida com situações que você, às vezes, se pega em situações que você pensa, nossa, eu reagi dessa maneira? Sim. Né? A sua fé, as suas emoções, elas precisam estar equilibradas. Então, ler sobre isso, estuda sobre isso. Declarar a palavra. Declara a palavra. Percebe as tuas reações mediante situações, pressões que você vive. Se conhece, né? Tenta se conhecer mesmo nesse processo, né? Investir no relacionamento do casal, né? Isso é muito importante. Afina o teu relacionamento com o teu marido. Porque isso vai ser tão crucial quando essa criança chegar. Você ter esse parceiro, ter essa companhia. Então, segue por esse caminho. Né? Se foca no que é bom. Se foca no que Deus tem falado ao teu coração. Amém. Meninas, uau! Na voz do Maneco. Vou gravar só pra soltar. É verdade, seria uma boa. Ei, muito obrigada. Muito obrigada. Você, que tempo precioso. Eu sei que muitas mulheres serão alcançadas. E elas também vão ter os seus filhinhos nos braços. Recebendo do mesmo consolo que vocês receberam, da mesma graça, da mesma unção, né? Que veio sobre vocês, rompeu aquilo que estava travado, né? Colocou as coisas em ordem. Verdade. Flui através de vocês e alcança essas mulheres. E vocês vão receber aí testemunhos, vai ter nos comentários histórias sendo contadas. Né? Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada aí por estar conosco. Né? Que podcast maravilhoso, podcast Coisas de Mulher. Eu quero dizer pra você que a gente tá sempre aí antenada pra ter conteúdo que vai alcançar a sua vida. Né? Então, se você conhece alguém que tá tentando engravidar, que tá sofrendo aí uma pressão por um tempo, seja curto, seja longo, compartilha esse podcast pra alcançar a vida dela também, tá bom? E se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o seu like. Eu quero também aqui te deixar uma super dica. Eu tô vestindo L'Avenide, né? Uma roupa maravilhosa. Eu amo essa loja. E a gente vai deixar aí o @ pra você também entrar no Instagram, procurar. Se você não é daqui de Campina Grande, você pode ficar tranquila, porque vem pro Brasil todo. E Stephanie também tá de L'Avenide, esse casaquinho super chique, ó. E eu quero dizer pra vocês, né, que é tão bom estar aqui com você. E o próximo podcast vai ser ainda melhor, porque a gente tá indo de glória em glória, degrau em degrau. Amém. Cada vez, assim, alcançando mais mulheres. E eu sei que foi pra isso que o Senhor nos colocou aqui. Então, espero você conectada para o próximo podcast Coisas de Mulher. Um grande beijo. Tchau, tchau.